Olá, tudo bem? Doutora Renata Paraguaçu aqui. E hoje a gente vai continuar falando o assunto do outro vídeo e a gente vai falar hoje sobre como adequar o seu público-alvo e a mudança de localização de consultório. O que uma coisa tem a ver com a outra? Público-alvo e o lugar que seu consultório está. Eu estava falando no outro vídeo que eu estou fazendo uma mudança de endereço profissional, de um endereço onde eu estava há 20 anos. Então, assim, isso é um dos grandes temores do dentista, né? Do profissional que se cedia em um lugar. Ele acaba ficando mais ou menos preso ao lugar onde ele se estabeleceu, achando então que aquela clientela não vai o acompanhar caso ele venha se mudar para um outro bairro. Em determinado momento, eu cheguei à conclusão de que eu não queria mais estar com esse consultório aqui de 120 metros quadrados, 3 cadeiras instaladas, grandão. Não queria, não fazia mais sentido para mim. Poxa, então tá, não faz mais sentido para mim, mas espera aí, eu tenho que consultar aquelas pessoas que, afinal de contas, elas que são os meus patrões, né? Que são os meus pacientes, né? Não posso, sair saindo assim. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma campanha boca a boca mesmo aqui com os pacientes, conforme eu ia atendendo, isso antes de tomar qualquer decisão. E perguntava, então, eu tô aqui pensando, de repente, de ir para outro bairro, e o que você acha? Você daria continuidade ao seu tratamento comigo, se eu fosse pro bairro tal? E aí eu fui sentindo se era possível ou não. E vou, assim, dizer da minha experiência. Não teve um paciente que falou para mim, não, doutora, não vou. Eu espero que todos realmente, né, estejam comigo, né? Que vamos saber isso no decorrer do tempo, das próximas semanas. Mas assim, até aqui todos falaram que vão sim, até porque realmente não é muito distante, tá? Um bairro do outro. Importante você fazer essa consulta, até para que eles se sintam não largados, não abandonados. Eu lembro até hoje, uma época, eu era nem nova, eu devia ter lá os meus 27, 28 anos, eu fazia terapia com uma psicóloga. E ela chegou pra mim, terminei a sessão normal, como todos os dias que eu ia lá. E não ia lá todo dia, tá? Eu ia lá uma vez por semana. E aí terminou a sessão. Ela, pois bem, Renata, então hoje por hoje acabou, porque a psicóloga termina... Normalmente eles terminam a consulta quando você ainda está falando alguma coisa que você julga que é importante, eles te dão aquela cortada. E aí ela terminou a consulta e falou assim, olha, então aproveitando, eu quero encerrar e te comunicar que essa é a nossa última consulta. Eu, como assim? Nossa última consulta? Você vai me largar? Vou te encaminhar para outro profissional, eu tô indo embora para São Paulo. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que contar tudo da minha vida de novo para outra pessoa. Eu imagino que deva ser essa a sensação que meus pacientes iriam ter, não que eles me contem tudo da vida deles, né? Mas assim, poxa, eu pratico a maior parte do tempo ortodontia, que é um tratamento de médio a longo prazo, né? Que o paciente fica um tempo comigo. Então, assim, realmente, eu simplesmente fechar a porta e o paciente e mandar depois uma dessa assim pro paciente, hoje é a nossa última consulta, tá? Na próxima consulta nós já estamos tal endereço. Então, assim, isso daí realmente eu não gostei quando aconteceu comigo. Então, assim, primeira coisa, faça uma consulta aos seus pacientes, conversa com eles. Se você tem uma clínica muito grande, faz mesmo uma pesquisa de opinião, manda um formuláriozinho do Google, alguma coisa, manda até pro teu arquivo morto, para aqueles clientes que de repente já vieram no teu consultório e não estão vindo agora, nesse exato momento, mas já são clientes da tua base, para saber o que eles achariam. Eu acho que é muito importante, eu fiz isso e para mim foi bem decisivo, foi encorajador perceber que os meus pacientes falavam assim, não, doutora, tudo bem, por mim tá tudo bem, por mim tá tudo bem, então, beleza, então se tá tudo bem pra você, tá tudo bem pra mim também, então vamos embora. E aí você começa a pensar, então eu quero fazer uma mudança aqui profissional, para mim não faz mais sentido essa clínica grandona, com muita demanda, com muito paciente. O que você parar para pensar em qual momento de vida profissional você quer entrar. Ou você está escolhendo uma determinada especialidade para atuar. Por exemplo, no meu caso, então vou contar então um pouquinho da minha transformação aqui. Agora nós vamos atender em dupla, eu e meu marido. A diferença que nós vamos ter é que o nosso tratamento vai ser um tratamento assim 360 para o paciente. Vai ser então um tratamento mais intimista e aí faz todo sentido ser um consultório menor, onde a gente vai focar num público. E aí é importante você pensar nisso. Qual é o meu público-alvo lá? O meu público-alvo vai ser uma faixa etária 40, 50 mais,
pessoas que estão começando a olhar para si, estão tendo mais tempo para se cuidar, não é aquele pessoal que está naquela correria. Porque o meu consultório vai ser um consultório pequeno, então eu não consigo atender volume, não consigo atender ninguém que está com muita pressa. Eu quero atender com calma, eu quero conversar com o paciente. Eu e Jorge temos especialidades complementares, então vamos propor planos de tratamento, que sejam planos de tratamento integrados, né, que possam ver a saúde bucal como um todo. Então, tudo isso são coisas que a gente vai precisar fazer de uma forma mais detalhada, não pode ser nada fast food, não pode ser nada tipo super, ultra, mega rápido. Então, obviamente, tem que ser para pessoas que já estão podendo se dar ao luxo de ficar um tempo se cuidando. E normalmente, eu passei por isso, eu sei que lá na nossa casa lá dos 20, 30 anos, a gente está na luta, né, correndo atrás, e muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa, tentar assim, atendimentos mais rápidos. Mas então, a minha faixa etária passa a ser não essa. A minha faixa etária passa a ser uma faixa etária com uma idadezinha um pouco mais acima. E aí, obviamente, se eu tô falando de uma idade mais acima, e como Jorge é especialista em implantodontia, eu também sou. Mas ele é periodontista, que cuida de todos os tecidos de suporte. Eu faço ortopedia funcional também, mas também tenho mestrado em reabilitação. Então, assim, faz muito sentido a gente parar para pensar em atender pacientes que vão estar nessa faixa etária, mas que precisem de implantes e que tenham que organizar as arcadas dentárias antes mesmo de receber esses implantes. Então, faz sentido eu pensar também em ortodontia com alinhadores ortodônticos. Então, assim, daí você começa a criar o nicho que você quer atuar. E aí, obviamente, quando você fez esse estudo, você pode olhar para os bairros que você tem à disposição e pensar se aquele bairro que você estava imaginando ir, se ele tem público para esse nicho que você está escolhendo, ou não, porque pode acontecer de não, e aí você vai ter que refazer a estratégia. No caso, eu fiz então um estudo pensando nesse público, pensando também na minha logística. Isso é muito importante também, né? Não adianta eu botar num bairro que seja 3 horas da minha casa, pensar na sua logística, na sua vida, porque se o intuito é trabalhar com qualidade, a qualidade de sua vida tem que estar em primeiro lugar, né? Você pode, então, marcar lá o ponto no mapa da onde você vai escolher para sediar o seu novo consultório. Eu acho que é esse o caminho para quem está buscando. Um outro caminho alternativo, que para mim não rolou, porque acabou que uma coisa atropelou a outra, eu não esperava arrumar um comprador para as minhas salas tão rápido. Existe então essa possibilidade, de repente, você já montar um ponto nesse outro lugar, e aí você vai testar, enquanto você ainda não se desfez, você vai testar esses dois, vai ver se vai dar certo, né? Esse é o mundo perfeito, esse é o mundo ideal, né? Pra mim, o timing não aconteceu dessa forma, então eu tô indo mesmo, mas assim, pelo menos eu já tinha feito a pesquisa com os pacientes, já tinha entendido o meu público-alvo, já tinha entendido que existe o meu público-alvo lá nesse lugar, e aí, agora, segura na mão de Deus e vai, né? Bom, pessoal, é isso pra esse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco de como a gente faz uma estratégia para fazer uma mudança profissional dentro da odontologia, que é uma profissão que é difícil a gente fazer isso. Muitas vezes, para um outro profissional de uma outra área, esse vídeo possa parecer assim, sem sentido, tipo um engenheiro, um administrador, porque muda de empresa fácil, né? Mas para quem trabalha com serviços, prestação de serviços, e é sediado num lugar, é um momento assim crucial você pensar na mudança de localização. Tipo, você construir um nome, uma história naquele lugar. Daqui a algumas semanas, claro, vai ter um vídeo mostrando o novo local de trabalho, os detalhes, por que eu pensei cada coisinha. Vai ter, fica aguardando aí, hein? Vai ter vídeo sobre o novo endereço. Tchau, tchau!